galerinha? Então, dando continuidade aos nossos estudos não presenciais, quero agora falar com vocês justamente acerca do que acabei aqui de mencionar sobre a questão da fatoração de polinômios. Beleza, galerinha? Lembrando que esta fatoração ela é justamente o que? O processo inverso do que nós acabamos de fazer lá nos produtos notáveis. Ou seja, através da fatoração, nós iremos encontrar os fatores, ou seja, os monômios e ou polinômios, que ao serem multiplicados, eles resultem nesse polinômio ou nesse monômio original. Beleza, galerinha? Então, um lembrete, inclusive, para vocês, acerca dessa questão do processo de fatoração, é o fato de que fatores são os nomes que atribuímos aos termos em uma multiplicação. Então, por exemplo, nós temos aí, vocês podem ver, né? 3 vezes 5 igual a 15. Então, percebam que nessa multiplicação, o 3 e o 5 são justamente os fatores, ou seja, os números que ao serem multiplicados resultam em 15. Então, imaginam aquela situação onde eu dou o número 15 para vocês e peço para que vocês escrevam 15 como um produto de 2 ou mais números. Entendem, galera? Então, é justamente isso que nós iremos fazer aqui. Eu vou dar já o resultado. Então, a ideia de fatoração é justamente eu dar o resultado e querer saber quais são os fatores, né, no caso monômios e ou polinômios, que ao serem multiplicados resultem nesse polinômio resultado. Beleza, galera? Então, se vocês analisarem inicialmente, né, esse primeiro exemplo, há uma análise inclusive aqui, né, novamente, né, o professor lá do Gustavo, né, que também é professor aí do Emílio, né? Então, Emílio e Gustavo, né? Aquele Gustavo lá do início dos nossos estudos não presenciais são colegas, né? E possuem em comum o mesmo professor. E ele justamente traz para nós essa coisa de que, se eu dar um polinômio para vocês, nesse caso aí ele traz o polinômio 3a ao quadrado mais 3ab, como eu posso escrever esse polinômio como uma multiplicação de um monômio por um binômio? Faz essa pergunta. E vocês vão perceber que justamente o que o Emílio faz aí, né, é justamente esse processo de decompor, né, de expor os fatores. Então, por exemplo, o 3a ao quadrado, percebam que ele escreveu esse 3a ao quadrado como uma multiplicação de 3a vezes a. Beleza, galera? Até porque a ao quadrado é justamente isso, a vezes a. E aí ele expõe os fatores de 3a ao quadrado. E a mesma coisa ele faz com 3ab, né? 3a vezes b. Então ele expõe aí os fatores de 3ab. E percebam que esses dois monômios que compõem esse polinômio possuem um termo em comum, um monômio em comum, que é justamente quem? O 3a. Beleza, galera? Então, com isso aí, com esse 3a como um monômio comum, ele pôde escrever a expressão que o professor dele apresentou inicialmente como um produto desse monômio que é comum aos dois monômios que formam o polinômio, né? E vezes um outro termo aí, que é o a mais b. Só que o que nós iremos ver é justamente como fazer isso, né? Como chegar nesse outro termo aí, né? Que não é um termo comum entre os dois monômios. Então, nós vamos justamente ver aqui os casos de fatoração. E, assim como os produtos notáveis, nós iremos explorar alguns casos particulares de fatoração. Creio que são até os principais para que vocês tenham contato. E, na verdade, todos os demais casos que podem existir de fatoração serão uma consequência desses 4 casos que trabalharemos aqui. Beleza, galera? Então, temos aí o primeiro caso, né? Que chamamos aí de fator comum por evidência.
E justamente o fator comum por evidência é isso que nós acabamos de fazer, né? O que o Emílio acabou de fazer. Veja que novamente temos aí, né, o polinômio mencionado pelo professor. E o que foi que o Emílio fez? Ele escreveu 3a ao quadrado, né, como essa multiplicação de 3a vezes a, e o 3ab como a multiplicação de 3a vezes b. E nessas multiplicações aí, ele encontrou que há um termo em comum, um monômio em comum, que é justamente o 3a. Então, o que foi que ele fez? Ele meio que deixou esse monômio em comum à parte. Então, veja que o 3a ele é colocado aí como fator comum, né? A palavra comum quer dizer que é comungado, né, pelos dois ou mais, né? Nesse caso aí, o 3a é um termo comum, é um monômio comum que aparece dentro, né, dos monômios 3a ao quadrado e 3ab. Então, o 3a é como se fosse um termo que está embutido, né, dentro desses outros dois monômios. Então, por isso que ele foi colocado aí à parte. Né? Por isso que nós dizemos que esse tipo de fatoração, né, chama né, para evidência, ou seja, veja que ele foi destacado aí. E aí, como é que nós fazemos para encontrar o outro fator? Então, a ideia aqui é justamente pegar o primeiro monômio, né, 3a ao quadrado, e dividir ele pelo fator comum, por 3a. Então, quando nós fazemos essa divisão, né, 3a ao quadrado dividido por 3a, então 3 dividido por 3, 1. Então, o coeficiente numérico vai ser 1. Beleza, galera? E a ao quadrado dividido por a, lá de divisão de monômio por monômio, vamos diminuir os expoentes. Lembrando, esse 3a do fator comum tem o A1 como expoente. Então, na divisão onde os monômios possuem a parte literal igual, as mesmas letras, eu diminuo aí os expoentes. Beleza, galerinha? Então, vamos ter aí 2 menos 1, 1. Então, vou ter 1A elevado a 1. Só que vejam que esses 1s aí, nessa situação, não precisam aparecer. Então, teremos simplesmente A, como vocês podem ver aí dentro do parênteses. E depois vamos ter a questão do jogo de sinais, né? Veja que o segundo monômio ele tem um sinal positivo. Esse 3a que é fator comum também é positivo. Então, temos positivo com positivo, né? Mais por mais. Então, por isso que aparece o mais aí entre parênteses. E quando eu faço essa divisão de 3ab por 3a, né? 3a e 3a podemos cancelar na divisão. E aí sobra quem? O B. Então vejam que justamente esse A mais B surge dessas divisões de cada monômio pelo fator comum. Beleza, galera? E no final vejam que obtemos justamente o quê? O que queríamos. Que massa, né? Obtemos justamente esse polinômio dado pelo professor do Gustavo, só que agora escrito com uma multiplicação. Uma multiplicação de um monômio, o 3a, que é o nosso fator comum, pelo binômio A mais B, que são os fatores não comuns. Vejam que o A, esse segundo A aí, só faz parte do primeiro monômio, e o B só faz parte do segundo. Então, esses fatores não comuns, vocês vão perceber que nesse caso de fatoração sempre aparecerão, né, à parte, com sinais de mais ou menos, de acordo com como seja o polinômio, e sempre como segundo fator. Beleza, galerinha? Então, vocês poderão ler mais, né, detalhadamente, inclusive ver outros exemplos aí desse caso de fatoração aí na página 99, né, do livro didático de vocês, no livro 2. Beleza, galerinha? Se nós avançarmos mais um pouco, veremos aqui o que? O segundo caso de fatoração, que é denominado aí de agrupamento. Esse tipo de fatoração, na verdade, ele é também um tipo de fatoração por evidência. A diferença é que nós não teremos um fator comum a todos os monômios que compõem o polinômio. Nós teremos o quê? Fatores comuns por grupos. Então, por isso o nome, né? Agrupamento. Então, agrupamento é sinônimo de grupo, né? Eu faço grupos e nesses grupos eu encontro aí alguns fatores comuns. Então, por exemplo, se nós analisarmos esse monômio aí, né? ax mais 2a mais 5x mais 10, percebam que, por exemplo, os dois primeiros monômios, o ax e o 2a, eles possuem um fator comum, que é justamente quem? O a. Perceberam? Então vejam aí que nesse desmembrar desse polinômio, percebam que o a foi colocado em evidência em relação aos dois monômios que agrupamos, né? Agrupamento. Então foi feito o mesmo procedimento lá da evidência, né? Eu divido ax dividido por a,
né? Cancelo A com A, fica X. 2A dividido por A, cancelo A com A, né? E fica 2. Então, o X mais 2 que são os termos não comuns, né? Dessa fatoração por evidência desse grupo aí, desses dois primeiros monômios. Se analisarmos o segundo, né, 5x e 10, nós teremos que o 5 é um fator comum. Né? Você pode dizer, oi, como o 5 é fator comum? O 5, beleza, tem a ver com ele mesmo, mas como o 5 é fator de 10? Logicamente, galerinha. Lembra que eu comecei aqui falando sobre, por exemplo, escrever o número 15 com uma multiplicação de 3 vezes 5. Então, percebam que 10 nós podemos escrever ele com uma multiplicação de 2 vezes 5, né? Ou 5 vezes 2. Então, em outras palavras, o 5 ele também é um fator, né, do 10. Então, veja que ele foi colocado como fator em evidência, 5. E o procedimento aqui, que nós agrupamos esses dois monômios, foi o mesmo. 5x dividido por 5. Né? Cancela os 5, temos aí o x como resultado. E 10 dividido por 5, né, galerinha? Essa é trivial, né? 2. E aí vejam que agora nós temos aí duas fatorações por evidência. Beleza, galerinha? E agora o que é que acontece? Se nós analisarmos aí direitinho, veremos que esses termos que aparentemente não eram comuns de cada agrupamento, agora eles são comuns, o x mais 2. Perceberam? Tanto eu tenho x mais 2 como termos não comuns do primeiro agrupamento, como também do segundo agrupamento. Significa dizer que agora isso que era não comum passa a ser comum dessa nova expressão aí, dessa segunda linha. Então, colocamos o x mais 2 como evidência, entre parênteses, vezes, e agora o que não é comum nesse polinômio da segunda linha, no caso é o a e o 5, eles vão para o segundo parênteses. É a divisão, né? Na verdade, eu dividi aí, né? A vezes x mais 2 dividido por x mais 2. Eu cancelo x mais 2 com x mais 2, resta a. E 5 vezes x mais 2 dividido por x mais 2. Cancelo esses dois e sobra 5. Né? Lembrando que o sinal de mais aí prevalece nas regras de sinais. Então, vejam que nós vamos obter lá o monômio da expressão inicial, o polinômio, né? Que estava escrito aí com 4 monômios, vamos obter ele com uma multiplicação de 2 binômios. Se vocês quiserem saber se está certo, basta o quê? Usar a multiplicação de polinômio por polinômio. Aquela musiquinha, né? Primeiro pelo primeiro, primeiro pelo segundo, segundo pelo primeiro, segundo pelo segundo. Se vocês fizerem essa multiplicação nessa fatoração aí feita, vocês vão encontrar justamente a expressão inicial lá. Beleza, galerinha? E aqui, inclusive, vocês verão mais alguns exemplos sobre esse tipo de fatoração, né? Que é a fatoração por agrupamento, certo, galerinha? Avançando mais um pouco, nós iremos aí nos deparar com o terceiro caso, né? Penúltimo caso de fatoração, que é denominado aí de trinômio quadrado perfeito. O próprio nome já está dizendo, esse tipo de fatoração ela é exclusiva para trinômios, ou seja, um polinômio constituído por 3 monômios, certo, galerinha? E, em particular, esse trinômio quadrado perfeito, ele é justamente o inverso do quadrado da soma de 2 termos. Lembram que ainda há pouco nós vimos o quadrado da soma de 2 termos, né? Então, justamente o trinômio quadrado perfeito, ele é o inverso disso lá, desse caso de produto notável. E como é que nós vamos identificar um trinômio quadrado perfeito? Aí vamos lá. Eu sei que ele tem que ser um trinômio, isso é óbvio, né? Tá claro. Então vejam que todos aí, né, A, B, C, D, todos são trinômios. OK. Segundo, eu tenho que verificar se pelo menos 2 desses termos são quadrados perfeitos. Em outras palavras, se eles possuem raízes quadradas exatas. Né? Se eles podem ser obtidos como multiplicação de 2 números iguais ou como 2 monômios iguais. Então, é uma segunda verificação que eu tenho que fazer. Se 2 desses monômios, eles são aí quadrados perfeitos. E terceiro, eu tenho que verificar se o termo que não é quadrado perfeito, ou seja, que não tem raiz quadrada exata, eu tenho que verificar se ele será o dobro, né, ou seja, 2 vezes a raiz quadrada de um dos termos
e vezes a raiz quadrada do outro termo. Então eu vou pegar esse exemplo A como base e com ele nós conseguiremos entender toda a dinâmica da coisa. Então, por exemplo, eu tenho x ao quadrado mais 10x mais 25. Beleza. Qual é a primeira verificação? É um trinômio? Sim, né? Tem 3 termos. Beleza. Segundo, desses 3 termos, pelo menos 2, né? 2, tem raízes quadradas exatas? E isso, né, eu vi daqui. Sim, eu tenho x ao quadrado, cuja raiz quadrada é x. Por quê, professor? X vezes x é x ao quadrado. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é x. E eu tenho 25, muito bem, como vocês falaram aqui. Aí, eu vi daqui, né? 25, óbvio, né? Raiz quadrada, 5. Beleza. Satisfez a segunda condição. Agora eu vou verificar que vejam que sobrou um termo aí, 10x. Será que esse 10x ele pode ser obtido como 2 vezes a raiz quadrada de um dos termos e vezes a raiz quadrada do outro termo? Veja que eu tenho 2 raízes quadradas aí, né? 5 e x. Se eu multiplico 2 vezes 5 vezes x, eu vou obter justamente quem? Isso, né? 10x. Então, significa dizer o quê? Que no fundo, esse 10x é sim o dobro da raiz quadrada do primeiro termo aí, né, vezes a raiz quadrada do segundo termo. Ou seja, galerinha, nesse caso, como é que nós iremos fatorar esse trinômio? Basta, nesse caso, analisarmos qual é o sinal antes do termo, que é o dobro. Nesse caso aí é o 10x. O sinal dele antes é mais. Então, esse mais já fica aí no nosso quadrado da soma. Por quê? É como eu disse, o trinômio quadrado perfeito é o inverso do quadrado da soma de 2 termos. Então, ou do quadrado da diferença de 2 termos. Então, nesse caso aí é soma. Então, por isso que apareceu mais aí. E vejam que agora eu terei o seguinte. A raiz quadrada do primeiro termo, nesse caso aí o x, e a raiz quadrada do segundo termo, né? 5, somadas. Elevada, né? Essa soma aí elevada a quanto? Sempre a 2. Certo, galerinha? Porque é a relação que eu falei aí, do trinômio quadrado perfeito com o quadrado da soma ou o quadrado da diferença de 2 termos. Então, essa mesma dinâmica aí, vocês verão para os demais itens. Nesse caso de fatoração, você tentou fatorar por fator comum por evidência, que é o primeiro caso, não foi a coisa, tentou fatorar por agrupamento, não foi também, verificou que é um trinômio, então já tenta ver esses casos aí. Beleza, galerinha? Se satisfaz, maravilha. E se não satisfaz, aí nós teremos, pessoal, o quê? O quarto e último caso aí que eu quero apresentar para vocês, que é justamente o que? A diferença de 2 quadrados. E assim como nós temos algo parecido no caso anterior, nós teremos que esse caso em particular, da diferença de 2 quadrados, será o oposto de quê? Do produto da soma pela diferença. Então, o que é que acontece? Se eu tenho diferença de 2 quadrados, o próprio nome já está dizendo, é uma subtração de 2 monômios que possuem raízes quadradas exatas. Então, isso deve ser satisfeito para que o caso flua, para que o caso realmente seja aplicado. Então, vou tomar agora como exemplo aí novamente o item A. Se vocês olharem aí, o item A, né, eu tenho 2 termos aí. X ao quadrado, perceberam? Veja, como o professor aqui do Gustavo está dizendo, né? Veja, então vamos ver aí, né, a pedido dele. Então, ó, x ao quadrado, opa, tem raiz quadrada exata, que é x, beleza. 64, tem raiz quadrada exata, maravilha, que é 8. E vejam que esses dois aí, entre eles, tem justamente que sinal? Isso, né? Negativo, ouvi daqui. Sinal de diferença, de subtração. Então, justamente eu posso aplicar, sim, esse quarto caso de fatoração. Diferença de 2 quadrados. E aí, como é que nós fatoramos, professor? Fácil, fácil, fácil. Eu extraio as 2 raízes quadradas, aí no caso de x ao quadrado, x, 64, 8. E em um parênteses, eu somo essas 2 raízes quadradas e multiplico justamente por qual fator? Pela diferença dessas mesmas 2 raízes quadradas exatas. Simples assim. Beleza, galerinha? Então é isso aí. Com isso nós encerramos aí, né, os nossos estudos acerca de produtos notáveis e fatoração. Certo, galera? Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Isso é tudo, pessoal.